E aí, galerinha? Olá, gente. Esse aqui é o nosso último episódio da saga Steins Gate. É o filme, basicamente, mas é onde a gente vai finalizar. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões em relação ao anime. Yes. Bom, vamos direto pro filme, vai. Nossa, tem 1h30 de filme. Uhum. Será que a gente já vê uma perspectiva dela? Não estamos mais em 2010. Qual que era o ano ali que eu nem reparei? 2011. Ah. Nossa, ele tá jogando jogos errados. Esse é o começo da... Parece o início do anime, né? É. Continua estranho. Engraçado, parece o começo, mas eu tô na dúvida se é, então tô meio perdido. Não, eu acho que é só mais um dia normal no laboratório desses doidos. Thermal disjuntor. Meu Deus. Ah, Ela continua lá. é, É depois. então é depois. Acho que é depois até do especial, né? Inclusive. Será? Ixi. Ele voltou pra aquela linha.
Ah, não, ele tá ficando doido. Mais do que já é. どうかしたの？ねえオカリン、本当にいいの？ああ、俺には我が未来ガジェット研究所の存亡をかけてクリアしなくてはならないミッションだ。ミスター・ブラウンに授かったカナンメ。そっか。じゃあルカ君待ってるからもう行くね。お帰りなさい。夏休みかな。 Not your business. Mas ele é da alfândega. Não, não é alfândega que fala. Como é que fala? Da imigração? Imigração, isso aí. É, eu acho que é depois do especial mesmo. Mas se é depois do especial, eles estão juntos, então? ご無沙汰しております。 Eu acredito que sim. Ou não, né? Porque se não for buscar ela. だが男だ。 Todo mundo tem que se lembrar disso o tempo todo. Ih. まだ早いし。駅も結構変わったんだ。看板もカフェとかアイドルのお店とかできたし、ラジカンも建て替えになって Só as roupas que nunca mudam, né, gente? É, ラボはどうなの？特に変わったことはないかな。 acho que são poucos os animes onde os personagens trocam de roupa todos os dias. Sim, mas é que passou um ano, né? Eles podiam pelo menos, né, tentar. スリアさんであまねユキさんだっけ？はいネットでお知り合いになったとか A mulher do Daru. いい方ですよ。かわいい。この人だ。 Uhum. 橋田って実家お金持ちだったっけ？違うんじゃないかな。じゃあ宝くじに当たったとか。そんな話も聞いてないですけど。ってことは。あ、ダルくんだ。お前ってモキ先生じゃん。久しぶり。騙しているなら騙しているって言いなさい。何の話？話してる？ダルくんが？そんなことないと思いますけど。この前写真送り合ったって言って E ele não mandou a foto dele. どんな写真送ったの？ Ah, ele mandou a foto dele. É. こんなことでもしなければこの変態に女子が近づいてくるはず Nossa. なのね。ひどいよ。決めつけいくない。でもクマさんみたいな男の人がタイプって言ってたんでしょ？ Ah, então é o Daru, pronto. 女性 É. のクマみたいな人好きがデブ OK ということだと思うなよ。いやだ何それ。 Meu Deus. A Chris continua afiada. Até um pouco demais, na verdade. 相変わらず雑然としているのね。クリスちゃんお茶どうぞ。どうもどうも。 É de longe a pessoa que ela mais gosta aí. でもオカリンそう Quem não gosta da Mayushi também, né? 使いの後その足でアメ横まで買い物。 Não, mas ela é a que trata a Mayushi melhor. マキセさんが来たのに。 Eita. Nossa. Vixe Maria. Fih, ele não te salvou de uma facada pra você morrer engasgada. Uhum. Não tem mais máquina do tempo, não. 無駄なエネルギー使わなくて済むし。テンプレツンデレオツ。わざわざトイパーツ屋をしてし。 Nossa. Hum? É que a hora que eles se olharam me lembrou, me veio a trilha sonora do Rebelde da Ah, Roberta. entendi. それが下につけての選択なら。相変わらずのうざさだな。写真久しぶりだなジョシュ。いやクリスティーナ。いや実験大好き変態少女。 Oh. 略して変態よ。失礼にも程があるだろ。略してないし。その反応どうやら本物のクリスティーナのようだな。クリスティーナよ。だからってそうそうティーナ言うな。しかしクリスティーナ未来ガジェット研究所は国家から認可されている組織。当然そこに入るにはそれ相応の許可が必要だ。
Nossa, as eles duas ficaram um ano sem se ver? assistindo. Namorar à distância, é isso? Parece que é. Ou eles não estão nem namorando, né? 実験大好きで朝の変態少女だった違うなぜ日本に来た変態少女よラボを留守にしたことの謝罪かなんで私が謝んなきゃいけないのよ。学会がたまたま日本であったから寄っただけよ。まゆりにも会いたかったし。Hum. はい、お土産。本当ありがとう。向こうで見つけたソーイングセット。はい、漆原さんも。ありがとうございます。僕には修正ナッシングな北米版的な何か税関で捕まるだろ普通。 Hum. ないわよ。私はまゆりたちに会いに来た。 Ah, ele comprou alguma coisa pra ela. そんなもの花から期待してんなど言いないわ分かった立ってたここから立ち去るがウィン Ô, tsundere. なくても立ち去るわよ。ホテルに Qual dos dois? Os dois. もう行っちゃうの？しばらくは日本にいるから。また連絡する。 A cara dele. キャーお待たせだにゃー。フェリスちゃんに萌香さん、どうしたの？バーベキューじゃないのかにゃ。 Oi? 今日またさっき言いに来たにゃ。クーニャンが遊びに来るから今日みんなでバーベキューしようって。 Ela tem provas. Ela tem o print. 活動が活発なせいで現状やありえない電波受信が頻発しているだとまさか声優団の Meu Deus, esse povo que entra nas doideiras dele. 実態に許せない謝罪を要求するに落ち着け。こうしてラボメン全員が揃ったシュタインズゲートの選択お前に選択会議の準備はルーカー君 Rukaku. 合言葉を忘れているぞ今後ブルーだよルカ君。 Ela sempre erra. 時間あるよね。まあね。ツンデレオツだよ。おかにも。 É, só ela pra controlar esses dois. 素直じゃないんだから。 Aí, o sujo falando mal lavado. Que maravilha. 目を見て混ぜ混ぜバイ焼きそば E pra variar, a gente tá gravando antes da janta. Pois é. Ela gosta de mal passado. A Moeka agora tem amigos de verdade. Uhum. São doidos, mas são amigos. É. Mas ela avisou que tava cru. でもお父さんはね、食べられないの。 Nosso flash. Eu acho que ele tá ficando doidinho. Eu achei que ia ser um filme mais tranquilinho. やっぱりどう考えても納得できないよ。 Ela tá bêbada. タイムマシンよ。ありえない。 Mas eles podem beber. Eles não podem beber álcool. Eu acho que eles são maior de idade já. Só a Mayushi que não é. ここにはノンアルコールビールし Não, mas o Chi tinha 17, ele tinha 19, 20, não era? Olha lá, ele falou que isso aí era pra ter só cerveja sem álcool. 聞いてるの？ Acho que ela bebeu sem saber que tinha álcool, então. 話よ。あんたアメリカ来た時 No Japão é maior de 21 que bebe. とか別の私と何かあったとかそれで私が別れたらいいことにどさくさに紛れてあんなことまで Hum. 今ここでそれを言うのか やっぱり言われちゃまず A い gente tem público. Vixe. Não, Ela ele fica é- manhosa quando ela tá bêbada. Ele até afinou a voz. どうかしたにゃ。 Não, não tem não. フェリス特製世紀末焼きそばできるにゃ。こいつさ去年の夏からメール一つよこさないだろ Nossa. あんなことまでしておいて Nossa. とか言うのも別の社会人とかのせいにしな Nossa. Ou seja, amor, eles não estavam namorando porque ele não mandou nada pra ela. Ela aparentemente também não mandou nada. É que eu acho que ela ficou esperando. É, são tissuns deles, né? Um ficou esperando o outro. Uhum.
Você tá doido, filha? Fazer isso na escada? Cai os dois. Não tem mais máquina do tempo. Vixe. Nossa. Meu Deus! Ela realmente fica bem manhosa quando tá bêbada. 嫌なの見られたら嫌なんだならいいのねマッチよシュタインズゲートの選択とやらはどっちなのよこのはっきりしろ Gente, fazer isso na escada não é seguro. É uma péssima ideia. Nossa. ほらよしよこれで少し頭でも冷やせありがとう全くってどういうことまだ絡んでくる全くって言いたいのは私も私は科学者だから前世での出会いとか運命とか絶対認めたくないの世界線タイムマシンでもね理論では否定しようとしてもどうしても何かが引っかかって頭の中がぐちゃぐちゃになって これは Nossa. 以前欲しがっていた Ah, lembra que ela falou em alguma das vezes? Aqui nos próprios talheres, né? Aham. あんたにその話をしたこと Falou sim. なんか頭の中が混ぜられてるね少し休むわおかりん焼きそばなくなっちゃうよ以前話したことがあるよな俺が別の世界線を移動してここへやってきた別のマユシーとか別のクリスチャンと一緒にいたんでしょ Ela aceita tudo que você fala, Karim. Mas eu não acho que ela acredita 100% não. Exato. マユシーはオカリンの嘘を言ってるとは思わないのでそうなんだろうなって思ってるよでもねそれはマユシーが難しいってわからないからね Ela é bem simples. 頭が良いのでオカリンの言ってること一生懸命考えてるのかもしれないねじゃあ上行ってるね A Mayushi é. Pra que complicar? É. Isso não vai acontecer, amigo. オカリン新しい布巾どこにしまったか知ってる家の棚にないってことは下だったあったシルキーさん Ué. どうしたオカリン Ele. Será que ele tá sonhando? Ele voltou naquele dia. Eu acho que ele tá ficando doidinho, tadinho. Ih, ele vai atacar a Moeka. O Bran. 'Ok, amigo, agora a gente precisa de terapia. Uhum. そうよあんたが前に教えてくれたやっとたどり着いた世界線 Olha como a Kurisu é esperta. Ela já entendeu o que tá acontecendo. E ela que deveria ser a protagonista desse anime, na moral.
Gente, ele precisa de um médico agora. Precisa. Porque tá tudo embaralhando na cabeça dele. 一体何だったんだ。 O que ele precisa? Uma roupa nova. 違う。 Uma camisa de força. あれは確かに現実だった。 Tadinho. 別の世界線に俺はいた。D メールもタイムマシンも使っていないのに。いや、冷静に考えろ。そんなことありえない。妄想だ。白チームだ。別の世界線の記憶がそれをまるで現実のように感じさせているんです。いい景色だな。たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。あじなんで僕がこんなことに。ダル君はメタボなんだからもっと Isso aí não aconteceu, não. Não. だらしないな。そんなんじゃ生き残れないよ。私は許さない。お父さんを死に追いやったお前たちを許さない。 Meu Deus, a criança virou uma assassina. 長くなってるのか。オカリン、大丈夫？ああ、心配ない。さっきはすまなかったな。この右腕が我が意志とは関係なく暴れてしまったな。ちょっと怖かったけどね。わ、すごい汗だよ。マユシーはこのぐらいしかできないので。最近よく夢を見るんだ。オカリンが何度も何度も助けに来てくれるよ。マユシー、いつもオカリンに寂しい顔させちゃって。それは夢だ。オカリン、ただの夢に過ぎない。そうだね。 Essa relação da Mayuri com ele é muito de irmão mais velho, né? Sim, eu tenho essa impressão também. オカリン、あの時もこうしてくれたよね。 Ele age como se eles fossem irmãos e os pais morreram, ele precisa assumir. Precisa proteger ela a qualquer custo, né? Sim, E é engraçado que eu acho que ela também tem essa... É a Suzuha? eu acho que sim. Que ela Engraçado... tá aparecendo nos flashbacks, mas ela não tá no anime. É... Engraçado que eu acho que ela também tem essa sensação, né? De que ele é um irmão mais velho pra ela, né? Uhum. Não tem... Não parece que tem abertura pra um sentimento romântico, né? Igual, tipo, o Lukaku, né? エリスちゃん、おはよう。おはようにゃどうだ。ダメか。 Tá no vermelho. 本気で家賃上がるか。 Alguém vai invadir o quarto dela. 確認取りに来たんだから一度くらい湯船にゆっくり浸かりたいわね。誰？ Nossa. ごめん。ドントディスターブサインをかけたわよね。 Ela tá presa no banheiro? Então, né? 忘れないで。 É, ela mesma.
Quer que ela construa a máquina do tempo? Tem uma pessoa que pode responder suas perguntas. 一体何だったのよ。何か盗まれたりしたわけじゃなかったけど、やっぱり部屋変えてもらおう。気持ち悪いし。何が気持ち悪いの？クリスティーナ。 Isso é assustador. Aham. 別に何でもないわよ。ホテルで怖い目にあったんだってことは絶対に。 Só fala logo. なんであんたがいるのよ。 Lavando こ roupa? れはこっちのセリフだ。俺は日々の研究によって蓄積された汚れという勲章を落としながらこれまでの自らの成果を思い起こしていたところ邪魔されたくないものだ。あいにくここはラボでもあんたの家でもないんだからね。どうしてよ。あんたと一緒に洗濯なんて不本意だけど。おい、勝手に開けるの？終わったらとっとと出しなさいよ。この白衣もずいぶんくたびれてるわね。まったく。助手よ、それは誰？おパンティ。 Nossa. 持ってきててよかった。 Ai, meu Deus. 大体あんたがいつもそんなくたくたの白衣着てるから間違うんでしょ。くたくたの白衣にこそ美学があるのではないか。それにも限度があるの。ほら、袖のところ破れちゃってる。貸しなさい。縫ってあげるから。何よ。いや、なんでもない。ソーイングセットぐらい持ってるわよ。そうだな。これ向こうで使ってる白衣よ。 Ah. 持ってなさい。アメリカのだから偶然あんたの身長ではぴったりのはずよ。そう。わざわざ買ってきてくれたのか。違う、偶然よ偶然。余ってたのもらってきただけ。 Depois você pergunta por que ele ficou um ano sem te mandar mensagem. とフォークもらったか。 Esse tsundere deles está em outro nível. 一応先に言っとくけど、敵については文句は言わないこと。それと白い糸がないから。 Rosa. 何？また別の世界線でのこと。ああ、確かにそうだ。しかし違う。何自己矛盾の甚だしいこと言ってるんだ。確かに俺はリーディングしたいの能力によって別の世界線を観測し、その記憶を持ち続ける。無数に存在し、収束と拡散を繰り返している世界線の中を俺は共有し、自分が望むたった一つの世界線に奇跡的にたどり着いた。この世界線でお前はこうして俺の前に住んで、マイリはメイクインでバイトしている。それで十分。それ以上は望まない。俺はこの世界線の前にも俺のことを知ってもらいたいがために余計なことを話しすぎたのかもしれない。すまなかった。何よ急に。話は以上だ。手が止まっているぞ、助手。分かってるわよ。でもあんたの言ったことって全部その通りなのかしら。信じられないのは当然だ。 É, mas só pelos flashbacks que ela tá tendo, né? É. Mas eu Acho que é o que faz ela acreditar. 本当に無数の世界線があったとして、他の世界線の記憶を岡部だけが持ってるとは到底思えない。 É, você tá Porque ele tendo. foi o único que É. fez. あんただけのもの。 Ele foi o único que fez a viagem de fato, né? Então. 別に。ただね、例えば今こうしてあんたの白衣を持っている。そんなことあるはずないのになぜか前にも同じことをしたような気がする。 Déjà vu. デジャブだって言いたいんでしょ。私もそう思ってた。
Não exatamente aí, mas você fez. Uhum. デジャブ既視感は通常短期記憶と長期記憶の重なり合いによって起きる記憶異常とされている。つまり記憶の時間的なズレが引き起こすもの。 Não fala coisas difíceis pra eu entender. Eu sou tipo a maioria. 生じた複数の世界線の記憶を持ち続けること。時間的なズレにより脳が起こす記憶異常という点においてこの2つは共通している。現に私は Eu ouvi falar sobre isso quando déjà vu é quando o seu cérebro processa uma coisa que tá acontecendo agora como se fosse uma memória. Por isso que você fica com essa sensação de isso já aconteceu, mas na Ah, eu verdade... tenho isso constantemente, na verdade. 証明するのは難しいけどその可能性はあるわ。向こうに戻ったら論文をまとめるつもりよ。 Isso, foca nisso. Não foca em máquina do tempo. この実験大好きっ子。褒め言葉として受け取っておくわ。だから何か変わったことがあった時は相談しなさいよ。そっちの方が。 Ele abraçou ela? Ele sumiu? Ué. まゆし、僕のお昼買ってきてくれた。今日のお昼は新発売のジューシー唐揚げナンバーワン弁当だよ。あれ、昨日と同じじゃね？また発明？未来ガジェット10号機、クールビジターを改良してた。 Gente, coitado dos eletrodomésticos da casa. 誰かが発明が好きだね。そのためにこの未来ガジェット研究所を設立したわけですし、お寿司。クリスちゃんだ。どうした？ Agora ela acredita no que ele falou. Você viu que o Daro falou que foi ele que criou o Sim. laboratório? Aham. だから誰が？ Ela mudou de linha. このラボの設立者を。ラボン？それは僕だ。 何言ってる？ Ela foi parar numa linha onde o Ocarina não existe. Mas será que ela foi parar ou ele simplesmente. É, não sei. そうじゃなくてほら。そうラボメナンバー001の。 001？ 001は欠番じゃん。前にクリスちゃんにも話したよ。001番は開けておくことにしたって。じゃあこの白衣はそれクリスちゃんのだよ。私の？ Não é o dele, é o que ela deu pra ele, né? こんなに慌てて。マユシも何があったのかと思っちゃったよ。 Será que ele simplesmente sumiu do mundo? Já que ele ficava andando de uma linha pra outra? その時があの違和感を感じた初めての瞬間だったよ。 Ou essa é uma linha diferente, tipo, focada na Kurisu? 何かが欠けている。明らかに今まであったと思っていた何かがなくなってしまった。それは確かなものなの。それは何 Ela tá perdendo a memória relacionada a ele, né? まるでこの世界が現実ではない作り物のような違和感。誰かに記憶を操作されているのではないかという不安。それと同時にある。それが単なる妄想ではないかという思いと。 Será que tem dedo da Cern お nisso? かしくなってしまったのではないかという恐怖。思い出さなくてはいけないという焦燥感と全て忘れ楽になってしまいたいという誘惑が常にぶつかり合る。1週間が過ぎあの違和感が次第に薄れてきた頃 O garfo. その手がかりが降ってきた。
Mas não queria isso. Se você criar isso, a maioria vai morrer. いちいち言わんでいい。あんたセルンって知ってるわよね。 Ele tá agindo meio como o carinha, né? Eu acho que sim e não, sabe? Eu acho que ele simplesmente tá agindo como ele mesmo, mas no lugar do Karim. ラブにてすぐに行くから。 Você vai Você vai sair assim? assim? Vai. Não. Ela só tem essa roupa, tá vendo? Aham. そのリボンかわいいわね。でしょあ、クリスチャンも着てみる？今度のコミマまだ個性あるよ。コスプレか。 Ah, eles estão fazendo. そんなわけないでしょ。こんなの人前で着るなんて。できたじゃーんマユシンの勝ちだね。 Eu já vi essa cena. Uhum. でもこっちももう終わり。これで完成。これが E lá vamos こ nós. れがタイムリープマシンざわざわ私だって半信半疑よ。でも脳の信号 Mas ela pulou direto pro pulo no tempo e não o celular micro-ondas. Uhum. 過去へと送る。理論上は一応成立しているわ。よく思いついたお思いついたというより思い出したという方が正解ね。マキシ氏前にも作ったことあるん？いいえ、記憶にはない。でも確かに断片のように残っている。もしかしてデジャブってやつ？わからない。でも例えば柱、なんでセルをハッキングしようと思ったの？え？それは Tá faltando informação, né? 手で面白さ Sim. それだけ何かやらなきゃいけないってどこかで思ってなかった。まゆり、あの毒ってなんでいつも買ってくるの？誰か飲むかなって思って。私も橋田も別にそんなに好きなわけじゃない。 Quem é esse que vai beber? でも毎日のようにあなたは買ってくる。何かがおかしいのよ。 O diabo não está certo. 何かが起きているの。何が？わからない。だから嘘？クリスチャン、これ使っちゃうの？そうよね。もしこれで本当に過去に行けたとしたら、私は過去を改変し、世界に重大な影響を与える可能性がある。でも、今のこの状況を放っておくわけにはいかない。どうするつもりだ？戻るのは、あのコインランドリーに行った前 Ai, に。 gente. Não virando um looping que a maioria morre de novo, tá tudo certo. 48時間より前まで戻れるん？ 48時間が限界なんて誰が言ったの？あれ？ De e-mail. なんで僕そう思ったんだろ記憶に沿って Se bem que no de e-mail eles mandavam pra semana passada, né? É, o de meio era. Tinha uma quantidade, sei lá, enfim, que eles conseguiam caracteres. 認めることだけ。 meio que programar, não conseguia? 行かなかったら無理はしない。そして二度とこのマシンは使わない。あなたたちも絶対に使わないで。う？繋がったお。 Oh, 本当にいいの？マキシ氏。 tá na CERN, meu Deus do céu. Gente, isso é um filme, viu? Vocês têm tempo limite pra resolver tudo. お願い。うん。行くぜよ。 Ela voltou. Mas quer ver que ele não tá lá? Será que ele não vai estar lá? ナイちゃん。
que acontece? A impressão que a gente ficou foi que ela pulou na linha temporal, lembra? Aham, Só que essa máquina que ela fez, você só manda as memórias pro passado. sim. Você não pula de linha. Opa! Ele tá lá. Ele tá ali. Mas acho que ela não quer pular de linha, ela quer voltar pra quando ele estava lá. Ah, entendi. Mas é que nem, por exemplo, se ela volta pro passado só que na mesma linha, e se ela pulou de linha, 忘れていたんじゃない。まるでいなかったかのように。 Sumiu de novo. ではこのラボの設立者であるところの僕から挨拶するよ。その前にみんな飲み物言ってるな。まだチンチン。岡部が存在していないことになっている。 bom, ela lembrou dele, pelo menos. お姉ちゃん Essa criança é perigosa, eu não confio nela. É. Ela matou alguém. Uhum. 食べるかな。 Voltou? Nossa, Será tá que... dando interferência. Será que quando ele meio que lembra de uma outra linha, a pessoa dele acaba indo pra essa linha? Oh, O que você quer, menina? Não vai construir nada nessa linha, hein? eu acho que ela vai ter que fazer isso. 岡部倫太郎はシュタインズゲート世界線でとても危うい存在になっている。他の世界線の記憶、リーディングシュタイナーの負荷がかかり、この世界線にとどまることが難しくなっているんだ。 Será que então pra ele se manter nesse mundo ele tem que esquecer as outras informações? Pode Das ser. outras この linhas? シュタインズゲート世界線から 0.000001% だけずれた世界線。椎名真由里の死の収束からも、マキセ・クリスの死の収束からも逃れた唯一の世界線。だから他の世界線よりも不安定で揺らぎが生じ、この世界線のすぐそばにもう一つ R 世界線が存在しているんだ。世界線漂流の記憶、リーディングシュタイナーの負荷が大きくなることで、岡部倫太郎はその揺らぎを感知して R 世界線に移動してしまう。 Ele tá pulando de uma linha pra outra. この世界線 E essa é a única linha do mundo onde as duas estão vindo. Não estão vivas. 聞いていたの。 Ué, ele é o mais interessado, né? Ele devia saber. バイト選手の言うことまでは真実なのバイト戦士、何それ。いやこの世界線ではお前はアルバイトで選手でもないのだった Ih, Oh. sumiu de novo. Ele tá sendo desconectado do servidor. A internet dele tá caindo. Oh, meu Deus. Isso acontece muito nos jogos. Coitado. Cadê o dó. fulano? Caiu a net. Amor, um momento mó sério. Mas é exatamente isso. 明日の朝そしてそれっきりみんなの中ではあなたはいなかったことになる他の世界線の強力な記憶が引き金となって世界線の揺らぎを感知してしまう。この世界を現実として観測している岡部倫太郎が揺らいでしまうんだ。記憶はコントロールできない Terapia. Hipnose. Olha, eu acho que se você tá desaparecendo do mundo, acho que é um pouco além de terapia. 特に岡部は他の世界線の強力な恐怖や悲しみと数多くあってきた。それを引き起こしたことによる自責の思いも強力に記憶に残っている。そしてその記憶と全く同じ人や
Ou seja, vai se mudar. 忘れるという方が無理よ。別の世界線という夢のような夢ではない記憶。現実だけど現実であってはならない記憶。その曖昧さが認識をより危ういものにしている。それを救うためにお前は未来から来たというのか。まあね、岡部倫太郎を救うにはタイムマシンで過去に行くしかない。だから断る。今すぐ未来に戻れ。そしてタイムマシンを破棄しろ。それはあってはならないものだ。すぐに破棄するんだ。待ってよ、そんなことしたら私だってやっとタイムリープマシンでここまで来たのに。 Não constrói isso também, não, ele vai falar. お前まさかタイムリープを。私が橋田と作ったのよ。Hum. それでもなぜ作ったタイムリープマシンを。タイムマシンを絶対に作ってはいけない。たとえ理論を思いついても方法が分かったとしても決して作ってはいけないんだ。岡部、痛いよ。ここから消えてしまうのよ。初めからいなかったことになってしまう。それを防ぐには過去改変するしか。 Olha, essa brincadeira é muito difícil. Uhum. 何度も試す。時間を遡る方法がある限り人は必ずそうする。そうしてしまうんだ。しかしそれは苦しみを増すことになるだけだ。一つの過去改変は別の何かに必ず影響を及ぼす。自分の都合のいいように改変されることは決してない。 Experiência própria. 誰かを救う、誰かを失う。やっと叶えた思いもなかったことにし、ずっと願い続けた思いを胸こそぎ奪い取り、そこまでしてもなお自分の願った過去の改変が行われず、逃れられない現実に直面し続ける。何度も何度も何度も何度も全ての犠牲の責を負い、それでも繰り返さなくてはいけない苦しみが分かるから。その中で心がもし人としての感情がなくなっていく恐ろしさが分かるから。でもたとえ方法があっても過去を改変してもならない。あったかもしれない可能性を現実にしてもならない。未来は誰にも分からないので、やり直しが効かないからこそあらゆる不幸や苦しみ、理不尽な事故も人は受け入れ前進できるんだ。だったら岡部はどうするの。岡部消えてなくなってしまうのよ。私だあなたが存在しない世界をマユリと橋田と私3人のラボ、誰も岡部の記憶がないラボ。それは死ぬよりも残酷なことよ。生きていた私も意味もここからなくなってしまうのよ。 Parece que ele tá conformado já. Uhum. Porque ele já passou por tudo isso Uhum. de viver várias linhas. 何事もなく E o que ele queria, ele já conseguiu, que é as duas estarem vivas. Ele não vai. Ele vai se recusar a sair dessa linha. 今岡部がそう言ってることも何をしてきたかも岡部の名前もみんな忘れてしまうのよ。しかし迷いは死なない。クリスも生きていける。 É isso que importa. Foi pra isso que ele passou por todo aquele sofrimento. Pra manter elas vivas, né? Exatamente. Quase morreu no processo, inclusive. Não faz isso sem vão. Pelo amor de Deus. いつまでついてくるつもりだ。 Até sumir. 別に私は駅に向かっているだけ。ホテルはこっちじゃないだろう。用があるのはどこに。いいでしょう。私の勝手。No final, o que eu falei no começo tá acontecendo mesmo. Tá meio que focando nela, né? O filme. Uhum. Não, ela é a protagonista do filme, com certeza.
Quer dizer, mais ou menos, a primeira parte foi dele. Não sei. Enfim. Agora é dela. 俺が消えた瞬間、周りの人間は俺のこと存在しなかったものとして認識するだろう。しかし、タイムリープしてきたお前は Você vai lembrar. 記憶が残るかもしれない。そうね。リーディングシュタイナーはどんな人間にもわずかながらでも存在する。時間を隔ててきたお前には特に顕著に現れるかもしれない。だからなんだっていうの？ Que não é pra você fazer de novo. 俺のことは忘れろ。周りの人間と同じようにもともといなかったものと今この瞬間は夢なんだ。誰の記憶にもないものを自分だけが覚えているというのは苦しいものだ。誰にも相談できず話したところ De novo, experiência própria. Uhum. ずっとそうだったってこと？だったらダメじゃない。あんたがいてくれなきゃダメじゃない。別の世界線の私がそうしたんだったらあんたもそうしてよ。そばにいて私の話を聞いてよ。一人でずっと悲しんできて一人でいなくなる。そんなの簡単すぎるわよ。心配しなくても誰も俺の身に Será que não tem como ele controlar isso? いざという時は頼ればいい。前には見えてお前よりもしっかりしているところがある。 Isso é verdade. Uhum. 抱きつけばいい。きっと力になってくれる。エイリスの過去みんな助けてくれる。何も心配はない。バカ。私が言いたいのはそういうことじゃなくて。何よ。こんなに海馬に強烈に残るようなことしておいて。 Uhum. いいよ。いいよ。 Casem logo. É que agora ele vai sumir, não vai dar. Que ali eles ficaram um ano sem se conversar. Porque não queriam dar um braço a torcer. Não vai casar ninguém aí. それっきり岡部はもう連絡をよこさなかった。電話もメールも私も連絡はしなかった。なんて言えばいいかわからなかった。どんな言葉も言えなかった。きっと岡部 Mas ela chorando. Nossa. Ela não vai na lavanderia, então? どうしてどうしてよ。これじゃ私 Eu acho que ela vai sim. みたいじゃない。わけのわからないこと言われて振り回されて好きとか言われてなぜかあんたが忘れられなくて。えじゃこのままじゃ。おかりんこれ毒ピ色だよね Tá muito curto isso aí, não? 地底が現れている。 Eu acho que tá bem curto. マユシがそれ着てるとこ希望流れ岡部
Coitada dessa moça. できるわけない。だってあなたをずっと前から知っている。 Uhum. É mais ou menos 25 episódios. Vixe. 思ってる。これからもずっとずっと。 Começou. Será que ele não vai na lavanderia e vai sumir aí porque ele queria estar com os amigos dele? Talvez. Ih, me ignorou. Ele quem? あの人の今そこにいた。だから誰がほらあの人よ。いつもいるこのラボの設備。 Informação fugindo da cabeça. それは僕だ。 時間にでもあった？ Ela vai fazer a máquina, quer ver? え？なんで？いいからそれからすぐにセルにハッキングをかけて。早く。やっぱり間違ってる。こんなの私は見た。 Já vi esse filme. Uhum. あんたが何と言おうと。ダメだよクリスチャンマユシーにはよくわからないけどきっとそれは辛いだけだと思うよ Ela nunca entende, mas ela sempre fala o que precisa, né? あんたの願いを受け入れようと。時間を操り過去を操ることはせず、あんたが必死で守ってくれたこの世界を現実として受け入れ、 Ele literalmente deu a vida por essa あん linha. たとの思い出も岡部倫太郎の名も忘れ、ただ先のわからない未来に向かって、 Aí ele aparece do nada, quer ver? Uhum. それがあんたの願いなのだから。 だってラボは暑いんだもん。今日ライネットの大会だし。 Será que é o evento que ele encontra a mulher dele? Ela tá lembrando dele. Quer ver que ela que vai usar a máquina do tempo? Você vê que a Curissa não fez, né? Ela não fez. Mas lembra que ele falou que cada pessoa tem um pouquinho dessas lembranças nelas? Uhum. どうしたの つまり脳科学的には夢という現象がなぜ起きるのか、それが何のために必要なのかについては正確な結論は得られていないという説もあるのですが、それでは続きは次回の講義でお話
Será que ela ainda lembra dele? Ah, com certeza. Acho que falar que vai esquecer não é tão fácil quanto fazer, né? だってしょうがないよ。本気なの？マユシーもお小遣い集めてみたんだけどやっぱり足りなくて。だからって諦めるの？ラボがなくなるのよ。なんでマキシ氏がそんなに怒るん？私はつうか、なんか最近急に家賃払うのめんどくせえって思う。 Eles não moram aí, né? Quem morava era o OKB. Uhum. だったんだ。なんかできるかもって思って始めたラボだけど、結局何もできないって。前売りはどうなるのよ。ここがなくなったらどこへ行けばいいのよ。マユシーは平気だよ。バイトでお店に行くし。実はね、マユシーも思ってたんだ。最近ね、ラボに来ると。Tem mais o OKB, né? Era ele que fazia a companhia pra ela. Porque eu não sei como ele pagava aluguel, porque ele também não trabalhava. ないのかなって。それがね、何かわからないんだ。じゃあね。ラボもすぐなくなるわけじゃないし、何かあったらメールするね。元気出してね、アリスちゃん。大丈夫。じゃあ、行くね。Hum. そうだよ。これがこの世界線の現実。 Para de assombrar ela, menina. 一応挨拶ぐらいはしとこうと思って。未来に帰ることにした。 E destrói a máquina. 太郎がいなくなったこの世界を君が受け入れるっていうのなら、私がいてももう意味がない。最後にもう一回だけ聞く。 Para de assombrar ela. 変わらない。残念だけど、これ以降この世界線に岡部倫太郎が現れたという記録はない。つまり私が帰ったら、一生岡部倫太郎には会えない。それでもいいんだね。岡部が言っていた過去改変がするの。それだけは何があると。私もそれには賛成。過去改変はリスクを。そんなこと聞いてるんじゃない。君の気持ちはどうなの？ Amiga, sabe que existe uma coisa assim, ó. Nem tudo que você やっぱりこうなっちゃうのか。 pode fazer, você deve fazer. Uhum. 君はさ、将来タイムマシーンを作るんだよ。どういうこと？マキセ・クリスがタイムマシーンを開発した。でもその使用を許可せず、父さんに頼んで封印したんだ。それが岡部倫太郎の意志だって言って。 E por que construiu, então? 君は矛盾し続ける。 Ai, ai. 岡部倫太郎を助けたい。また会いたいって過去に行く方法を考え、タイムマシーンまで作るのに、結局自分の気持ちに素直になれずにやめてしまう。そんなことを繰り返すんだ。それであなたは。昔の君なら自分の気持ちに正直に行動してくれるんじゃないかと思う。 Amiga, ela é tsundere desde que começou o anime. やっぱり分からずやだ。何よその言い方。事実だよ。 Eu tenho a impressão que nesse filme a gente tá vendo mais do mesmo, sabe? 自分の理論と信念に基づいた行動を A gente viu tanto isso no anime que. することがあってはならない。 Nossa. いつも冷静なふりをする。なんかイライラするんだよね。君といると。それは私も同じ。もう岡部倫太郎はいないのよ。それでも世界は動いてる。初めから何もなかったように動いてる。でも君はタイムマシーンを作る。大切なのは何？科学者としてのプライド、倫理観。君はそれでいいの？この世界で生きていくことに意味があるの？ É complicado. Porque o Rintaro. É, tá certo, eu não sei esse é o nome dele. これがタイムマシーン。 Ele voltou no tempo só pra salvar ela. 本当に可能なんでしょうね。 Ele cagou toda a linha do tempo só pra salvar ela. 確かに過去改変をしたら世界線の Só que ao mesmo tempo que ela deveria fazer isso pra salvar ele, isso invalida todo o sacrifício dele. É. 岡部倫太郎はこのシュタインズゲート世界線を現実の世界として認識できずにいる。この世界線
como é que ela vai fazer isso? 他の世界線にはない強烈な記憶を一つだけ植え付ける。そうすればこの世界線他の世界線とは明らかに違うものとして岡部倫太郎の脳にインプットされリーディングシュタイナーの過負荷状態から解放される。確かに理論上は合っている。さすがは未来の私ね。そこまで分かっているのに過去に飛行機はしなかったよね。そっちに座 Pra fazer ele esquecer tudo é só fazer que nem a Viúva Negra. Usar reinicialização cognitiva. 失礼ね。 Acertar a cabeça dele com força. そんなところもそっくりだね。当たり前か。同一人物。 Ela precisa colocar uma memória que não aconteceu das outras vezes pra ele entender que essa é a linha do tempo real. É só vocês começarem a namorar. Olha, 岡部倫太郎の脳に強力な é um ponto. 記憶を植え付ける。 2000年根拠は前に真由から聞いた話。強力な記憶は強力な出来事の関連。 Mas 2005 vocês não tinham se conhecido ainda. será que é quando a avó da Mayuri morreu? E ele meio que pegou ela pra criar? É uma lembrança forte. Trinta de 6 de 2005. あとは君次第。携帯はないから連絡取るときは。待って私次第って Ah, mas foi você que falou pra ir pra essa linha. 言ったよね。でも方法はわからない。どうすれば岡部倫太郎に強い記憶を植え付けられるか。それは君の方がわかるはずだって。未来の私がん真由りの住所は手に入ったけど世界線から消えている岡部の住所は手に入れようがない。この家の近くのはずだけど Ah, mas ele já sumiu também aí? 私とはどうするの。 Ela não voltou no tempo? Ainda era pra ele existir ainda, não é? もし失敗したら一つの過去改変 Sim. 別の何かに必ず影響を及ぼす。自分の都合のいいように改変されることなど決してない。 Pior que só ele sabe da história da Mayushi, né? Ela não sabe, senão... Mas será que ele não contou pra Ah ela lá. em algum momento? O cabezinho. O cabecinha. Ei, menino, quer um doce? Nossa. Quer ver? Ih, vai ser atropelada. E você cai. E é um caminhão ainda. Olha o que você fez. Colocou uma memória forte no menino, mas matou a criança antes dela crescer. Meu Deus. 世界が収束する。 É porque você matou ele antes, né? O cacete. 考えちゃうのよ。もう一度過去に飛んだとして。そしたら Ai, não, você tinha que passar por isso. Você tinha que ver a morte dele, que nem ele viu a sua. 新しい過去改変が起きるのかもしれない。 Quer ver a menina sacar um celular e mostrar um vídeo dela do futuro? それでもあの時代の岡部倫太郎が死ぬことはない。ねさ分かってる。岡部が絶対に死なないってことはそれは同時に絶対に助けることができないことも意味するんだって。でも未来の君は岡部はずっとたった一人でこんな無力感を味わってきたのよ。私にはとても É que vamos combinar, né? Vocês ficar chamando a criança e passar um. Foi bem responsável. É, exatamente. É, que nem ele dá uma facada nela no passado. クリスチャンてってれあらねえこれは家具なのかなオーディオなのかな。それ捨てるの。ダル君にね粗大ゴミのシールだけ貼っておいてって。 Tá olhando o negocinho que ele deu pra ela? Acho que é. 寂しいね。クリスチャン Quem é o KB? ポカリン Uhum. 知らない。なんかねラボにいるとね時々その言葉が浮かんでくるの。片付けしてる時もコスを作ってる時もご飯食べてる時も
Eu acho que você tem que levar a maioria Eu tava pensando nisso agora, mas... na máquina do tempo. 漆原さん Será que nessa linha ele é apaixonado por ela? 一日100回やってる Não, é porque. Não acho que não, amor. 真の力を発揮するために面白い名前ね漆原さん Não, nem sei quem que escolheu. 僕じゃこの刀って誰かからもらったような気がするんですやめて Bonitinho. おおフェイリスさんにボコボコにされるとはなんという俺得 Nossa. É o placar. クリスチャンも来てくれたどうしたのみんなメイクインでライネットバトルしてたらねフェリスちゃんも急にラボの代表と勝負がしたくなったってそれでバイトの面接の帰りにフェイリスさんに呼び出されたラボの家賃だけでもなんとかできないかとやっぱりラボはあった方がいいでしょでも何かが違うんだよなラボの代表者は前はもっと強かった弱かったねそれも恐ろしいほどに Porque não era o Dario. もっと賑やかだった気がするにゃ違うにゃでもなんかダルにゃんポーズ取るにゃ Ele era doido. 違うにゃ仲良きをするもう一人いるもう一人ここにはいないけどデジャやっぱりそうなのよデジャブは人の脳が見せる妄想なんかじゃないデジャブこそがリーディングシュタイナーの力 Eita, eu tenho isso então, aquelas. 無数の世界線に自分はいる Quantas vezes você viajou no tempo, amor? その記憶の Ah, eu não sei, não lembro. Acho que o meu Ring Star tá quebrado. 自分がいるあんたの強烈なうざさ誰の中からも消えない忘れたと思っていても記憶はどこかに残ってるずっと諦めようとした何度も忘れようとしたタイムマシンを使っても無理だって思ったのにそれなのにみんなに忘れるなって言われてるような気がして私はクーニャどうしたの Nossa. 私は封印強魔だ我が目的は世界の支配構造の変革この未来ガジェット研究所はその目的達成のためにこの世界を混沌へと巻き込む発明をしなくてはならない Oh. どうしたの暑さでおかしくなったでも見たことあるにゃやめて黙れスーパーハカー俺は狂気のマッドサイエンティスト Nossa, tô fazendo igualzinho. あれ僕何言ってる Esse cenário de novo. マユリオ選ばれし者の知的飲料をこんばんはルカコよすぐ了 Rucaco! そうだ妖刀サメダレの隠された力は鍛錬によって引き出されるのだダメ私には助けられないはいクリスちゃんドクペだよでもねクリスちゃんは法院強魔じゃないよ法院強魔はAh, o carinho! オカリ知ってる気がするのこの辺まで出かかってるわけだがオカリ強魔のことにゃ Será que se todo mundo lembrar dele, ele volta? オカリオカリ誰かわからないけどなんかねこの名前を言うととっても心が温かくなるのですどうしてかな人はみんな自分以外の何か大切な何かを見つめているあんたが
Não vai atravessar de novo, hein? Você tem que achar a sua criança e fazer ela ver ele atravessar a rua. Mas é que ela tava nos Estados Unidos. Foi uma piada, amor. Ah, tá. どうすれば助けられる？思いは世界線を越えたとしても事象は収束してしまうの。だったら私に何ができる？何をしたら無駄なんじゃない？Ô, moça. 私、岡部のこと何も知らない。私にあるのは短編だけ。この世界線でのわずかな記憶とデジャブという別の世界線の記憶だけ。タイムマシンも過去改変も以前の私なら絶対に認めなかった。そうまでして守りたいものなんてなかったから。それがやっと見つかったんじゃないの。私まだあいつに自分の気持ちを何も伝えてない。会うたびにいつも意地を張ってつまらない喧嘩ばかりして、本当に言いたかったこと何も伝えられなかった。 Nossa, esse monólogo dela tá longo demais. Que eu acho que deve ser o terceiro já do filme. いつだって一人で何でもできる。 Ela tá bem sozinha, né? Tipo assim, 壁を o- 作って手助けなんかいらないって嫌なこともパパに嫌われるのも当然よね。でもね、本当はね、 ela tá passando por um momento, tipo assim, eu quero ajudar o OKB, 誰もいなくて mas de meio que autoconsciência também. Tipo, vendo como é que ela era, porque agora ela se sente impotente porque ela não sabe como ajudar ele, Uhum. né? Tá aí. Um momento para levar na memória dele que não aconteceu nas outras linhas. Dá um conselho pra ela. Pra ele. 科学者なの。でもただの科学者じゃなく、マッドサイエンティスト、サルモンとフィキリの。彼の言動はめちゃくちゃで、みんなからいつもバカにされてた。誰も彼の言うことも、その研究も彼が発見したものも信じなかった。でもね、彼の見つけたものは誰の目にも見えないものだったの。彼だけに見えるもの。彼はそれは人を苦しめ、傷つけ、時に世界を壊してしまうものだと気づいたの。だから一生懸命みんなを守ろうとした。何とか世界を救おうと戦い続けた。そして大切な人すべてを守り通した。 Ela não dava cortar roupa? Acho que foi uma licença poética aquilo. Ah, tá. 彼はずっとマッドサイエンティストのまま、ずっとみんなにバカにされ続けたの。私は素敵な話だと思う。 Ou. Isso definitivamente vai ficar marcado. あんたを待ってる人がきっといるから。 Lembra que ele falou do primeiro beijo dele? Mas eu achei que ele tava falando da Dedos Brilhantes. Eu também. Mas será que não era esse? Ela fala, esse não é meu primeiro... Ela fala... Você roubou meu primeiro beijo, alguma coisa assim. Não, ele fala que esse não é o meu primeiro beijo. É. E o meu primeiro beijo não foi nada romântico. Essa cena foi romântica. Pra ele não, ele não gostava dela. Mas não foi. Mas assim,
Eu acho que o outro foi bem menos romântico, Kelly. Eu também acho, mas eu acho que ele não tava falando daquele lá. Por isso, coisa feia, isso é pedofilia. De fato, mas... Ele tá lá? Tá na linha R? Hum? Acabou o café. 来たんじゃないあんたが戻ろうとしているのよこの世界からシュタインズゲート世界線へ思い出してあんたが世界線をさまよっていた時いつでも私が一緒だったことマユリも橋田もフェイリスさんも漆原さんも桐生さんも天音さんもあんたのことを忘れてないあんたが一人で世界を支えてるなんて思い上がりもいいとこ忘れないでどの世界線にいようとあんたは一人じゃないどこにいようと私が見つけるあんたを観測し続けるあんたが私を観測し続けてくれたようにシュタインズゲートの専属だと言うのかさてクリス返したの Meu primeiro beijo. ファーストキス Ele lembrou. やだ Acabou! Oh. Espero que não tenha pós-créditos no filme. Enfim, terminamos. Foi um filme bem longo, né? Depois de 58 episódios de Steins Gate, cá estamos. Eu acho Hum, que se a primeira temporada tivesse sido um filme, eu acho que eu teria aproveitado um pouco mais. então, vamos lá. Você quer dar suas considerações primeiro? Quer que eu faça? Pode falar. Eu acho que, assim... Eu acho o Steins Gate no todo. Não só a primeira temporada. Assim, vamos tirar o Steins Gate 0 da conta. Eu acho que ele é longo demais. Eu acho que esse anime facilmente poderia ter 12 episódios. Eu acho que, principalmente, o início do anime. Aqueles 12 episódios onde a gente não estava... Assim, não que a gente não estava entendendo. A história basicamente não tinha um norte. A gente ainda não tinha tocado nas consequências da viagem no tempo. Então eu fiquei com a impressão de que esses 12 episódios eles poderiam ser muito comprimidos ali em 3, 4 episódios. Acho que a primeira parte talvez ela seja feita para desenvolver a história, mas aí entra um outro ponto, que essas são as minhas duas principais críticas pro anime. Na verdade são 3, mas vamos focar nessas duas aqui primeiro. A primeira é, eu acho que o anime ele é muito extenso. Ele poderia ser um pouco mais... ter um pouco mais de senso de urgência nas coisas. Não tô falando só do OKB, mas acho que do anime mesmo. Acho que 12 episódios pra ele teria sido de excelente tamanho. Mais o especial, mais o filme. Mais uma vez, ignorando o 0. E um outro problema pra mim.
é que eu não sinto que... Inclusive, foi uma das coisas que o pessoal não entendeu. Num dos últimos episódios, que você até deduziu bem o que estava acontecendo, acho que no episódio 22, que eu falei que eu ficava batendo na tecla, por que o Ocarina está fazendo isso? Se ele já tem a máquina do tempo, ele pode voltar e salvar ela, por que ele tem que fazer com que o eu dele do passado... O pessoal nos comentários achou que eu não entendi, mas na verdade foram vocês que não me entenderam, mas acho que eu me expressei mal. Eu estava o tempo todo tentando buscar um ponto onde ele ia subverter totalmente a história. Ele ia abandonar totalmente a linha obrigatória e ele ia resolver. Assim como o Erased fez. No Erased ele volta no tempo e ele muda toda a linha temporal pra salvar a amiga dele, pra salvar a mãe dele e foda-se, sabe? E por isso, no Summertime Render também é a mesma coisa, por isso que eu acho que Summertime Render e Erased são dois animes muito melhores do que Steins Gate no que diz respeito a viagem no tempo, e isso aqui é totalmente opinião pessoal. Eu acho melhor por quê? Porque o Steins Gate ele me deu a sensação no último episódio de que foi uma viagem perdida. Assim, quando digo viagem perdida, a gente ter assistido os 24 episódios de Steins Gate, porque ele termina exatamente do jeito que começou. É um loop perfeito. E o último episódio, eu sinto que ele é basicamente pra explicar tudo o que acontece até o último episódio, é pra explicar o que aconteceu no primeiro episódio, porque termina exatamente do jeito que começou. E assim, o Okabe não faz nada de diferente. Nada que ele destrua todo o destino. Ele não briga contra o destino, ele não muda nada. Ele segue um roteiro que já estava pré-definido, desde o início do anime. Tudo que ele faz, os de e-mail, tentar incessantemente salvar Mayushi, voltar no tempo, cancelar os de e-mail, a viagem no tempo, até a morte da Kurisu, uma vez ele tinha que ter visto, isso estava programado no destino. Então, basicamente, tudo que ele faz é inútil. Porque já está programado pra ele fazer tudo isso. Ele não enfrenta o destino. Que é o que acontece no Erased, que é o que acontece no Summertime, que você não assistiu. Mas se você assistir, talvez você compartilhe da minha opinião. Então, meio que eu fiquei perdido por causa disso. Eu fiquei esperando ele destruir o destino. Entre aspas, destino, gente. Porque, mas David, esse anime ele é muito mais embasado cientificamente no que diz respeito a paradoxo, linhas temporais, tudo bem, mas isso pra mim faz com que ele, ao mesmo tempo, seja o mais tedioso dos animes em relação à viagem no tempo. Por causa disso. Porque o destino dele já tá programado. Não tem como ele subverter isso. Não tem como ele evitar. Que nem, por exemplo, se ele tivesse quebrado o destino e arrumasse uma forma de salvar Mayushi de uma maneira onde ele não precisasse desfazer os de e-mail, ou de uma forma que nem, por exemplo, eu preciso ver a morte da Kurisu uma vez? Não, vou fazer diferente, vou arrumar um jeito. Não tem como. Não tem como. Mesmo que foi ele que criou tudo isso a partir do Ocarina do futuro. O nosso protagonista é o Ocarina do presente. Então eu fico... Pra mim, ele foi um ratinho de laboratório, fazendo tudo que aquela linha temporal já queria que ele fizesse. Você não vai pra esse ponto onde a Mayushi morre, então eu te obrigo a voltar pra trás e fazer do meu jeito. Você não vai pra esse ponto onde a Kurisu morre, então eu te obrigo a fazer como já estava programado pra você fazer. Isso me tirou um pouco do anime. Mais uma vez, o roteiro dele é excelente, é muito bem feito, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela sensação de que o Okabe não sai do lugar. E essa é a minha terceira crítica. Ele praticamente não evolui no anime, porque... Mais uma vez, tudo que acontece com ele já estava programado, ele simplesmente aceita. Eu vou tentar 1 milhão de vezes salvar Mayushi, não consigo. Então o que eu tenho que fazer? O loop temporal pede que eu volte e cancele todos os e-mails. Tá bom, vou fazer. Aí ele volta pra linha principal. Como que eu vou salvar a Kurisu? Não tem como. Você tem que fazer o que o futuro pede. O que seu eu do futuro... Já tá aqui o roteiro, só segue o roteiro. Nenhum momento ele rasga o roteiro e faz do jeito dele, entendeu? Isso foi o que me incomodou nesse anime. E somado ao fato de ter muitos episódios, você demora muito pra entender. E no final já tava caindo a minha ficha de que não ia acontecer nada especial, de fato. Onde ele ia tomar as rédeas do destino. Tal como acabei de citar, Erased acontece. O Summertime acontece. Que são dois protagonistas que evoluem de uma maneira maravilhosa, magistral. O protagonista do Erased nem tem o que falar. Eu do Summertime não vou falar muito porque você não assistiu, então teria que explicar o anime. Mas do Erased tava lá, você viu. Ele enfrenta o destino, ele enfrenta o vilão. Ele assume todas as consequências. No final das contas, ele é o que mais sofre, mas ele salva todo mundo, sabe?
E eu acho isso legal. Lá, eu tenho a impressão de que a viagem no tempo serve ao anime. Aqui não, o anime serve à viagem no tempo. Ela é a lei absoluta, entendeu? Não tem como ele escapar disso. Então toda a viagem que ele fez foi pra concluir que não tem como ele escapar disso, voltar e fazer como o destino já tinha decidido pra ele. Então, por essa falta de autonomia do protagonista, o anime Não teve uma conexão. não teve uma conexão. Então tinha horas que eu saía do anime. E A mente viajava. eu, assim, normalmente a gente gosta de elaborar bem o que a gente entendeu do anime. Eu tava tendo preguiça. Isso aqui é verdade. Porque eu tava vendo que o anime tava rumando pra um lugar que eu achei que era um final. E, mais uma vez, gente, isso aqui é totalmente opinião pessoal. Porque eu sei que muita gente que assistiu, acompanhou com a gente, tem Steins Gate como uma das obras favoritas. E por isso eu não vou assistir o Zero. Porque a primeira temporada, ela não me pegou e o final ela estava beirando o tédio. Então acho que o Zero, pra mim, eu prefiro ir assistir outro anime agora. Eu acho que, na verdade, no Zero a gente vai ver mais do mesmo. Mas, sim, não mais do mesmo, tipo assim, é diferente, é outra linha temporal. Mas, assim, o roteiro é basicamente a mesma Vai acontecer coisa. a mesma coisa. Entendeu? Porque E é a o gente- Zero que mostra como ele entrou nesse loop inevitável. E a gente consegue perceber isso com o roteiro do filme. Uhum. Porque a Kurisu, ela passou basicamente pela mesma coisa que o Okabe. Então, assim, parecia que a gente tava assistindo o anime de novo, só que na Só versão que- da Kurisu. É. Né? Tanto que quando começou, eu fiquei até confusa. Falei assim, ué, mas eu tô assistindo o mesmo anime? Porque ele começa, tipo assim, basicamente igual, entendeu? Eu acho que talvez essa seja até a intenção do filme, ser uma releitura do anime, só que pela ótica, ela... Depois de um tempo, né? Pra mostrar isso- as consequências dessas viagens no tempo que ele fez. Porque isso força ela a passar por tudo que ele passou, só que de uma maneira resumida, porque é um filme. Até porque... E ela entender qual que é o peso da carga que ele carrega. Até porque ela tava muito batendo nessa tecla, né? Que ela não acreditava. Então acho que ela passar por isso faz ela acreditar que era real. Uhum. Então, assim, eu entendi. Eu até gostei do filme. Eu acho que eu gostei mais do filme do que do anime em si. Na verdade. Eu gostei do filme. Eu acho que ele teve... Acho que por ser um filme e ele tava... eu acho que ele teve um pouco mais desse senso de urgência que você falou, por ser um filme. Então eu acho que o roteiro ele foi mais rápido. E a gente conhecia já os personagens. Eu acho que no anime ele precisava apresentar aquele mundaréu de personagem pra gente, aí cada episódio ele apresentava um personagem. Eu acho também que poderia ter sido diminuído a quantidade de episódios do Steins. Eu acho que, assim, não vou falar 12, porque eu acho que é um anime bem complexo e tinha coisas que realmente precisavam ser explicadas, tanto que eu ficava bem confusa com algumas coisas que ele explicava. Eu não tenho um QI tão alto assim pra coisas de ciências. Eu acho que eu nem, Então, eu acho que eu nem diria isso. Lembra que eu falei que aqui parece que o anime serve à viagem no tempo? Então, isso me tirou um pouco do anime, porque eu não sei se ele tenta ser, porque ele é técnico demais. Isso me tira um pouco da história. Porque não era isso que eu sim. esperava. Eu queria ver o Okabe enfrentando o destino mais uma vez. Enfrentando o tempo e reescrevendo o tempo. e assim, pra mim, assim, eu senti um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Eu me senti um pouco a Mayushi, tipo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, minha Em gente. determinado ponto eu já nem fazia questão de entender, na Né? verdade. Porque Assim, eu gostei da história. Eu acho que o roteiro é bom. Só que, assim, eu realmente achei o ritmo dele muito longo. Então, assim, o ritmo não me pegou. Tanto que, assim, tinha partes até emocionantes, mas eu não conseguia me conectar com a história realmente. Então, assim, eu não conseguia me emocionar, eu não conseguia estar ali dentro da história. Eu quis entender o anime, quis entender o que estava acontecendo, eu tinha curiosidade pra saber o final, de como eles iam chegar, de como as coisas iam se conectar, mas não foi suficiente pra me prender. Uhum. Se por acaso eu tivesse assistindo esse anime sozinha, eu não tinha passado no terceiro episódio. eu também. Eu só... Se eu não tivesse assistido pelo canal, eu teria dropado esse anime, com certeza. Assim, o ritmo não me pegou e eu acho que, assim, eu colocaria no máximo aí pra ele uns 16 episódios, entendeu? Eu acho que o fato ele dele ser muito... Ele é muito prolixo, eu diria, o anime. Então, quando ele sofre pelo destino da Mayushi, ele repete tantas vezes que quando acaba você fala, finalmente. Você não fica tipo, nossa, que legal, ele conseguiu. Não, você fica, putz, até que enfim acabou. Que nem o final.
Quando ele vai salvar a Kurisu, mesma coisa. Ele se martiriza, repete. Você entende que, não, ele tinha que passar por aquilo, não é ele que tem que salvar o OKB. Mas, ao mesmo tempo, termina como começou. Então, é um loop temporal, assim, quando acaba, você fala, finalmente. Não é, tipo, você não fica extasiado pela conclusão da história. Você fica, sabe... E assim, ele não é um anime ruim, mas não é um anime pra mim. Sim, ele não me pegou. Concordo, não me pegou. É assim, é o que eu falei. Eu achei o roteiro excelente, porque assim, ele conseguiu conectar o primeiro episódio, são 24 episódios, ele conseguiu conectar o que tava lá no primeiro episódio. Só pra vocês lá no entenderem, último. tá? Isso aqui é opinião pessoal. Exato. A gente reconhece, que eu reconheço também, o roteiro é muito bom, toda a forma com que a história foi escrita, beleza. Mas o meu problema é com a abordagem da viagem do tempo aqui versus a autonomia do protagonista. Isso aqui é uma particularidade minha. O meu problema é ritmo do anime, na verdade. Não, o ritmo também é. Meu problema é um pouco de ritmo, assim, e eu repito, eu gostei da história, mas eu acho ela muito longa, demora muito pra engrenar. Uhum. E podia ser um pouquinho mais enxuta. Assim, no geral eu acho que é isso, acho que eu não tenho... tanta coisa assim. Meu problema não é por causa que tinha várias linhas do tempo. Não, eu consigo fazer. Igual você Erased falou. teve 12 episódios, foi isso? Ou foi 24? Não lembro. Não sei, mas eu tenho. Eu tento pesquisar depois. Mas eu tenho a impressão que o Erased ele também teve essa dificuldade pra engrenar, mas foram muito menos episódios. Não, ele Até- teve menos episódios, ele não teve essa quantidade de episódios. Então, eu acho que até ali o quarto episódio a gente tava participando da infância dele, mas do quinto em diante já começa a bola de neve. Eu não tenho tanto problema com essas questões da linha do tempo. Pra mim foi um pouco difícil pra entender, mas quando eu entendi ficou ok. Mas eu não tenho problema do anime ficar com esse objetivo, ter esse tema de várias linhas do tempo, não ser uma só, igual foi no caso do Erased, né? Que o que ele faz aqui vai mudar lá o que acontece no futuro. Não é esse o meu problema, mas assim, não me pegou a história. Não deu pra conectar comigo, assim. Eu acho que é isso. Por que eu desgosto da viagem no tempo com múltiplas linhas temporais? E prefiro 1000 vezes a com uma única linha. Tipo, você vai pra frente e você vai pra trás. Porque isso me dá a sensação de consequência. As coisas que você faz aqui vão ter consequência lá na frente. No caso da linha temporal com diversas, no caso da viagem do tempo com diversas linhas temporais, você só fica com a impressão de que ele está saltando de uma linha pra outra. Então, parece que as coisas não têm consequência. Ele tá, sabe, parece que você está escolhendo uma linha temporal num catálogo e não, tipo... Mas foi basicamente isso que ele fez. Ele tava querendo ir pra linha temporal que convergia, que aconteceu, que ele queria que acontecesse, que era manter as duas vivas. E chegou um momento que, de tanto ver a morte da Mayushi, ele já nem sentia mais. Não, mas você não tá entendendo o meu ponto. Meu ponto não só tem todas as viagens no tempo, todos os saltos que ele faz, só tem consequência pra ele. Porque aquela linha que ele abandonou, as consequências ficaram lá. Tanto que você até brincou nos últimos episódios falando que todas as Mayushi daquela linha temporal morreram. E todos os Okarins daquela linha, das outras linhas temporais ficou na merda. Todas as... Nossa, esquecendo da... Kurisu. A Kurisu. Todas as Kurisu da outra linha... Sabe? Então, isso me tira um pouco da sensação de consequência. Porque todas as merdas que ele fez ainda estão lá. Só que debaixo do tapete. Então, quando é uma linha só, tudo que você faz aqui, você altera no futuro, eu acho que me dá mais uma sensação de consequência, entendeu? E que nem, por exemplo, no Summertime... Bom, eu vou ter que fazer referência a animes de viagem no tempo aqui. É legal porque o protagonista, todo o anime ele te dá uma ansiedade tão grande e um mal-estar, porque toda vez que o protagonista volta no tempo, vamos supor, ele vai voltar em dia 15/8, que nem no caso do Steins Gate. Aí, como que ele faz pra resetar a linha do tempo? Ele morre. Então, cada vez que ele morre, ele não volta no dia 8. Ele volta no dia 9. Ele morre, ele não volta no dia 9. Ele volta no dia 15. Então, a linha que ele pode saltar vai se encurtando cada vez que ele morre. Chega uma hora que o presente dele vai se alinhar com o salto temporal. Então ele já não pode mais voltar pro passado, você entendeu? Mais ou menos. Cada vez que ele morre, que nem, por exemplo, ele não pode mais voltar pro dia 8. Ele só pode voltar pro dia 9. Então, cada vez que ele vai morrendo, vai se aproximando a linha temporal. Isso dá um senso de urgência, porque, por exemplo, ele voltou pro dia 8 pra salvar uma pessoa que morreu. Se essa pessoa morre de novo no dia 8 e ele tem que se matar pra voltar pro
pro presente e depois voltar pro passado, se ele volta pro dia 9, acabou, ele não consegue mais salvar a pessoa que morreu no dia 8. Entendi. Então isso dá um senso de urgência que me causava crise de ansiedade nesse anime. Aqui eu já não... É. Eu acho que é isso, gente. No geral, eu gostei, mas, assim, não assistiria de novo. E acho que é por isso que até que eu prefiro não assistir o Zero. Talvez, em algum momento, por curiosidade, pode ser que eu vá assistir em off. Só que, assim, vai ser aquele anime que eu vou assistir um episódio hoje, um episódio daqui 2 meses, um episódio daqui 3 e vou demorar 3 anos pra terminar. O seu episódio de manicure, né? A Kelly tem os episódios de manicure. Ela para no sofá, vai fazer unha, ela bota alguma coisa na televisão. Então, assim... Eu não boto pé nesse anime de novo. Porque eu entendo que vocês falam que quando você assiste pela segunda vez... Pode ser que faça mais sentido. Mas não é nem sim. por questão disso, é por questão de ritmo mesmo. Ele não me parece um anime que tem um ritmo pra ser assistido uma segunda vez. Sim. É isso, gente. Eu acho que... Qual que é a sua nota? A minha é 6. 6 de 6? 10. E ainda tô dando 6 por causa do roteiro, que eu vou... Eu vou ser honesto aqui, o roteiro dele é excelente. É muito bom. Eu até falei que é um dos animes mais sérios que a gente assistiu. Mas, assim, eu tenho mais críticas do que elogios pro anime, infelizmente. A minha, acho que eu fiquei muito na dúvida. Eu acho que eu tô entre um 6,5 e 7. Porque, assim, eu acho o roteiro excelente. Eu gostei da história, não vou dizer que eu desgostei, mas, assim, só o ritmo realmente que não me pegou. Algumas coisas que eu achei muito difíceis de entendimento. O que eu ia falar? Me perdi, gente. Eu gostei do OVA, porque eu gostei bastante do ritmo do OVA. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais gostei, foi o OVA. Eu achei gostosinho de acompanhar. Eu acho que se o anime tivesse tido todo aquele ritmo do OVA, eu acho que, sei lá, teria sido uma outra experiência. Sabe por que o OVA ele me agradou mais? Por causa da personalidade do Ocarin. Ele tava mais sério, mais decidido. Ele tava mais Okabe, não Hyoin Kyoma, né? É isso. Ele tava mais... Porque ali você viu que as viagens que ele fez realmente mudaram ele, né? Deu um certo crescimento pro personagem. Ele estava mais ele mesmo do que o personagem que ele fazia, né? Mas eu acho que é isso, né? Isso aqui é uma crítica direta ao Okabe. Por isso que eu acho que a Kurisu é uma personagem muito melhor que ele. Pra mim, ela é disparada a melhor personagem desse anime. Mas no filme, enquanto ele não consegue salvar o Mayushi, ele senta, chora, posição fetal, se desespera. Enquanto ela, o contraponto. Ela, o que eu posso fazer pra trazer esse desgraçado de volta e pra ele não morrer? Ela fica aqui, ó. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como que eu resolvo isso? Não sei o quê. E ela fica... Isso, sabe? Ela não aceita. E ela vai até o final. Já ele não. Todas as vezes que ele saiu do poço, foi por causa dela na temporada. Então por isso que eu falo que eu senti pouquíssima evolução do personagem dele. Ah, David, mas ele não era um cientista, não sei o quê. Cara, ele é um adulto. Tem certas coisas... Eu falei isso durante o... Até respondi algumas pessoas nos comentários. Falei, cara... Se tem uma pessoa que você ama e ela está à beira da morte ali, você sabe, você já viu a morte dela, você sabe que ela vai morrer de novo. Você senta, para e pensa, como eu vou evitar a morte dela? Você não entra em desespero, sai gritando e faz o loop deles, porque os 10 loops que ele faz um atrás do outro é em desespero, gritando, chorando, fazendo escândalo. Não, você viu 2, 3 vezes a morte dela? Você para, respira, foi o que a Kurisu fez aqui. Você para, respira e pensa, como que eu vou resolver isso aqui? Entendeu? Porque não é, por mais que ele esteja sofrendo, quem tá sofrendo mais é a Mayushi, ela que tá morrendo. Linha após linha, após linha, após linha. Então, em respeito a ela, você para, analisa a situação, como que eu vou evitar que essa mulher não morra? Se ele tivesse... E outra, vamos usar os recursos que eu tenho aqui. Quem que me ajuda? Kurisu. Eu não sou cientista, ela é. Ela vai resolver o problema. Que é o que acontece. Quando ele para e confronta a realidade, é ela que ajuda ele. Então, se ele tivesse feito isso antes, entendeu? Eu não julgo tanto o Okabe nisso, porque eu acho que eu seria meio desesperado igual ele. Eu não consigo ser tão racional. Tanto que quando eu vejo uma pessoa passando mal, alguma coisa assim, eu tenho pouco senso de urgência. Eu não consigo pedir ajuda. Não, mas você entende que a pessoa vai morrer por sua causa. Então, assim... É isso que eu... Eu não sei se, porque assim, experiências de vida diferentes. Então, eu já vi pessoas nessa situação. A pessoa que eu mais vi entre a vida e a morte na minha vida foi a minha mãe. Então, não sei se eu sou um cara mais frio por causa disso. Então, eu já tive episódios onde eu tive que socorrer a minha mãe e eu era uma criança. Eu tinha 13 anos de idade na época. Então, eu acho que eu desenvolvi um senso de urgência onde eu precisava me preocupar com o próximo e não comigo. Pode ser uma questão de experiência de vida também, você não passou por isso. Sim. A esse ponto.
Então, talvez você compreenda o personagem mais do que eu. Por isso que eu me identifico mais com a Kurisu aqui Sim, no eu acho anime. que eu não critico tanto ele nisso, porque eu entendo esse desespero dele, porque eu acho que eu agiria da mesma forma. Uhum. Então, assim, eu não consigo ter esse... Eu falei, eu me identifico muito mais com a Mayushi em todo o negócio, entendeu? Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que é isso, gente. No geral, foi uma boa experiência assistir. Sim, eu não me arrependo de ter... Acho que foi eu até que escolhi, né, o anime pra gente Não, não é uma assistir. questão de arrependimento, gente. A gente vai assistir, a gente vai continuar com isso aqui. Foi legal, foi... O Zero, a gente não vai assistir nem por conta dessa nossa insatisfação com o ritmo do anime, mas é porque a gente, pelo que vocês falaram, é mais do mesmo. Então a gente já sabe que o anime o fim dele é exatamente... provavelmente ele vai desaguar no primeiro episódio da primeira temporada de novo, porque a gente já sabe como que é o loop temporal. E conhecendo a dinâmica de viagem no tempo do Steins Gate, ele vai obedecer todo o roteiro de novo. Sim. Então, E assim, pra não ficar uma coisa também chata pra gente, chata pra vocês, né? Acabar ficando... Assim, maçante, vai ficar maçante. Maçante pra vocês. Tipo assim, ai, nossa, eles não estão nem prestando atenção, eles não estão nem afim. Porque vocês sabem, gente, a gente não consegue fingir, entendeu? Fica estampado na minha cara. Tô sendo honesto com quando vocês eu tô aqui. gostando, quando eu não tô. Eu me entendeu? perdi, eu já estava me perdendo no final do anime, porque... Então, assim, pra não ficar essa coisa chata, então a gente cumpriu o requisito. A gente assistiu o anime todo, estamos aqui pra dar nossa opinião e realmente é o que a gente acha. É isso. Mas, como eu sei que muitos de vocês amam esse anime de paixão, escrevam aí nos comentários. É isso aí. Mas assim, sem brigar com a gente. Escreve aí por que você gosta do anime. Escreve por que vocês gostam do anime. Se você... Pode falar, eu gosto do anime por causa disso, disso, disso. A abordagem que vocês tiveram, a minha é diferente, eu gosto, entendeu? É isso. Fala os personagens mais legais pra vocês, qual é o episódio que vocês mais gostam. Deixa nos comentários aí pra gente saber também. Isso aí. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau.